Sejam todos bem-vindos, Brenda, seja bem-vinda, né? Nosso podcast do Secreta Luz. Secreta Luz hoje não é mais, né? Deixou de ser só um livreto digital, né? Uma revista digital e virou uma marca, né? A gente já tem livreto impresso, com concurso, com escritoras, que você também participou. E agora a gente está com um podcast trazendo algumas temáticas, né? Pra gente falar, principalmente sobre o universo feminino, dentro dessas temáticas variadas, né? Que é a ideia que a gente lá no início do mote da revista digital trouxe, né, a vontade de mulheres falarem sobre diversas temáticas, escreverem, né, inicialmente, sobre diversas temáticas. Agora a gente está falando, né, além de escrever. E aí, por que não, né? Vamos falar sobre arte. Porque dentre todas as temáticas, eu, Amanda, né, proponente de todos esses projetos, é o lugar que eu me sinto mais confortável de estar falando. Eu não me sinto escritora, né? Eu me sinto uma produtora que está oportunizando escritoras a terem seus textos publicados e a também soltar o verbo, falar o que elas pensam, porque não tem lugares que dignifiquem, que tragam essa fala, esse momento de fala para essas mulheres. Para a gente começar, eu vou falar resumidamente um textinho do que a gente vai abordar. É claro que vai ser muito mais aprofundado do que isso. O nosso tema hoje é a mulher na arte, né? O que essa mulher traz aí de histórico, de trajetória, né? Essas mulheres todas, né? Historicamente, as mulheres sempre tiveram um papel central na arte, mas foram invisibilizadas por um mundo dominado por homens. Agora, com mais autonomia e liberdade, elas têm ocupado cada vez mais espaços no teatro, circo, cinema, na música, literatura ou dança, mostrando todas as suas múltiplas potencialidades. A partir disso, né, eu quero falar um pouco, primeiro, sobre quem é a Brenda Perim, né? Você me trouxe aqui uma mini biografia que eu fiquei assustada, porque de mini não tem nada. Droga. Que ótimo. Péssima em fazer resumos. Brenda Perim é atriz, dramaturga, né? Escritora, né? A dramaturgia, para quem ainda não sabe, é uma área da literatura, o gênero literário. Então, ela não é muito visibilizada, né? Pode falar mal das pessoas? Pode. Tá bom. Mas vamos deixar para depois, peraí. Só pra saber. Mediadora de leitura, produtora cultural, diretora, professora de teatro, iluminadora, quero falar um pouco sobre isso também. Mestre em artes cênicas pela UFOP-MG, graduada em artes cênicas pela UVV, cofundadora e coordenadora geral do Centro Cultural Luz del Fuego, que também falamos sobre Luz del Fuego há alguns episódios aí. É integrante da Cianuage de Teatro desde 2015, onde trabalha como diretora de produção e produtora executiva de projetos realizados de forma independente com apoio de leis de incentivo à cultura. É muita coisa, né? Eu vou parar por aqui, pode parar, porque tem muita coisa. Mas eu acho que essas outras muitas coisas vão surgindo com o passar da nossa conversa. Eu falei resumidamente, né, um pouco sobre como é, né, essa trajetória de Brenda Perim, mas eu quero começar perguntando para você como surgiu esse interesse seu pela arte, no geral, né, como surgiu essa trajetória, esse início dessa trajetória. Vamos começar por aí. Tá. Vou fazer igual a galera sempre faz, assim, primeiramente quero agradecer por estar aqui, mas falando sério, porque vou entrar na pergunta, mas porque a gente tem uma necessidade muito grande de falar, eu sinto isso cada vez mais, porque tá todo mundo falando o tempo inteiro e é muito difícil a gente se escutar, tem muito conteúdo das coisas hoje em dia, mas a gente sente uma necessidade de falar o que a gente pensa e realmente tem pouco espaço pra gente falar o que a gente pensa. E então, agradecer muito a Amanda. Pra quem não conhece a Amanda, gente, a Amanda é maravilhosa. Ai, meu Deus. Produtora cultural, que dá... Quando você falou o lance, né, não sou escritora, mas sou produtora, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas têm muita dificuldade de visualizar esse papel, né? A gente tem essa briga dentro do Conselho de Cultura, porque... De acessar outras áreas culturais que inicialmente não seriam nossas, mas eu falo muito isso. Não existe uma Câmara de Produtores, né? Dentro do conselho. Não e a produção... Isso é uma coisa, tipo, muito... A pessoa fica, que interrogação na cabeça. E a produção é um lugar que nós duas acessamos e que a gente sabe que dá oportunidade a outros artistas que talvez ainda não consigam chegar a esse lugar,
né, de propor projetos, né? E muito pelo contrário, eu acho que nós duas temos o mesmo pensamento. A nossa produção é um lugar também de abrir oportunidades dessas pessoas aprenderem a ser protagonistas, a proporem o seu próprio projeto. Não né? isso tem tudo a ver com a pergunta que você fez, né? Porque é isso, quando eu comecei a me interessar por arte, eu não tinha ideia de que eu ia ter que ser produtora. E, sei lá, por sorte, acaso, consequências da vida, e eu acabei me deparando por isso, gostando disso. Sei que tem pessoas que não gostam, mas eu gosto. E isso fez muita diferença na minha vida. Mas eu sei que tem artistas que não faz sentido isso na vida deles. Que não dá, que eles querem ser artistas, porra. Ninguém... E tá tudo bem, né? Exatamente. E ter esse papel, existir essa pessoa que faz isso é fundamental para poder possibilitar isso. Que esses artistas sejam artistas. Então, é isso. Quando eu comecei, né? Desde agora entrando direto na pergunta, né? Eu sempre me envolvi, sei lá, com teatro, vamos dizer assim. Sabe-se lá Deus por quê, qual o motivo, né? Acho que minha família, ela é muito presente, muito importante na minha vida. Todo mundo que me conhece percebe que a minha família sempre está ali ao redor. Tiete. Meu pai tá ali, assim, sempre fãzinho, comentando e tudo e tal. E indo presencialmente, exatamente. Isso é importante. Ele vai, eles vão, sabe? Já viu a peça 200 vezes, mas continua indo. E é isso, quando eu era criança, meu pai fica puto comigo, que ele fala que eu não lembro que ele lia pra mim. Mas ele fala que ele lia pra mim, então eu vou acreditar. Mas eu não lembro. Mas é isso, eles sempre me incentivaram. Meu pai sempre foi muito criativo comigo. Isso eu acho que também fez muita diferença. Tipo, vamos fazer coisa pra escola, bora, vamos aí, pega saco de lixo, pega não sei o quê, vamos fazer aqui em casa. E aí meu pai, sabe, só na doideira, só no hobby, fazia coisas em casa e eu participava. Então na escola, Brenda, tem trabalho tal, tem música, um texto e teatro. O que você quer fazer? Teatro. Sempre ia no teatro, não estava entendendo nada, não sabia nada. Eu lembro que eu escrevi uma primeira peça quando eu estava no 9º ano do ensino fundamental. E aí sentou eu e um amigo meu e a gente, cara, e aí? Oi, tudo bem? Tudo? E aí, agora? O que a gente escreve? E a gente não tinha ideia. E aí uma professora de português auxiliou a gente a adaptar O Alto da Barca do Inferno, que é, né, o clássico aí do teatro. E eu dirigi. Eu acho muito engraçado. Porque foi uma doideira. E aí eu dirigi essa peça e é isso. E aí muitas sortes eu acho que eu tive na vida, né? Coincidentemente, nesse período, abri um curso técnico de teatro em Cachoeiro, que durou só 2 anos, depois acabou. Mas assim, foi no momento certo pra mim, que me incentivou a ir para fazer faculdade. Eu nem imaginava que eu iria fazer faculdade de artes cênicas. Gostava, tava ali, mas não era uma opção, sabe? Porque eu não tinha referência. Não conhecia pessoas que eram formadas em artes cênicas, que estudavam em cênicas, viviam de artes cênicas. Eu tava ali no clássico, né? Fazendo psicologia, matemática. Gostava muito da área de exatas, o que é muito estranho. Física. Eu lembro que eu fui pra Viçosa e aí eu vi uma palestra de física. Eu falei, cara, é física que eu vou fazer. É física que eu vou fazer. Nada a ver. Era uma física, né? Mas de uma outra forma, potencializando o corpo de uma outra forma, né? Mas é isso, o início é esse, mas aí conforme a vida vai passando, as motivações vão mudando, né? Eu acho que... E aí, de repente, as coisas todas mudaram na minha vida, tá tudo muito confuso. É normal, né? A gente trabalha com arte no Brasil, né? Não estar confuso é algo que é estranho. Ou você não tá vivendo a arte direito, ou sei lá. Você falou sobre referências, né? Quando você começa a fazer teatro em Cachoeiro, né? Eu tive a oportunidade de pegar o finalzinho ali do Darlene Glória. Eu morava fora, morava em Vitória, voltei. E aí tive a oportunidade de pegar aquele finalzinho do curso do Darlene Glória, do Ponto de Cultura. E referências femininas não era, na época, algo muito potencializado na área cultural da cidade, né? Estou falando da história da cidade. A gente tem algumas referências de professoras de teatro que dão aula em escola, tem a Regina, né? Tem a Sara Passabon. Eu acabei não tendo contato com nenhuma delas. Sim. Na época mas que eu sabia, eu ouvi o nome. Sim. Essas referências eram lugares muito distantes para a juventude, para a geração que estava se formando, entre aspas, que acabou não se formando ali, né? Mas que pretendia se formar ali naquele ponto de cultura. E aí teve um trampolim aí não vou falar abrir, porque já tinha aberto há um tempo atrás o curso de artes cênicas na UVV. Mas eu digo assim, naquele momento o curso de artes cênicas estava com um potencial muito grande de dar oportunidades para os jovens que estavam ali querendo, né, galgar aquele campo ali.
E aí vocês foram logo para a UVV e começaram a fazer um trabalho lá em Vila Velha, Vitória, né? Que para mim é tudo... Tudo mesmo. Tudo Grande mesmo. Vitória é isso aí. É isso aí. Tudo... O pessoal de lá fica puto, mas é isso. Mas acaba que todo mundo que vive Vitória vive Vila Velha e ao contrário também. E aí vocês conhecem Regiane Arruda, que é uma referência, né? Na história da arte. Eu sei, tem prós e contras, né? Mas é uma referência, a gente não pode negar, né? Tem um trabalho, né, dentro de produção também, entre N áreas dentro da arte. E, além disso, vocês começam a conhecer outros grupos de teatro da Grande Vitória que também têm grandes referências de mulheres. Nieve, né? Ivina Messina, Ale Bertolli. E aí a gente traz N outras mulheres, né? Eu queria saber como foi, assim, esse contato com essas mulheres, né? Porque você deu um salto de um lugar que não te trazia referências naquela geração e foi para um lugar que te trazia N referências do Espírito Santo. Como foi, assim, para você? Cara, é muito doido pensar nessa transição, porque pela falta de conhecimento e de entendimento da vida, né? Da fase que a gente está só vivendo e a gente não tem percepção do como essas coisas estão influenciando a gente. Então, eu lembro que no ensino médio, quando eu ouvi a primeira vez a palavra feminismo, era aquela... Eu até falo isso no meu mestrado. Aquela ideia de monstro. O que é isso? O que está acontecendo? Ah, não, Deus me livre. E, enfim, era muito monstruoso. Então, e a faculdade, apesar de ter sido um grande marco na minha vida, ela tinha um fator, pelo menos dentro da minha experiência ali, na minha percepção, muito despolitizado, eu diria. Então, e eu acho que era um período também que a gente vivia, né? Então, eu não tinha essa percepção que faltavam referências de mulheres. Eu não percebia que ao meu redor não tinham essas mulheres. Mas eu tinha uma admiração gigante pelos grupos de Vitória, né? Porque eu era de Cachoeira, menina, interiorana, indo pra capital. Eu lembro a primeira vez que eu vi o Willer, que era da Folgações na época, passando na praça. Eu fiquei, meu Deus, é o cara da Folgações. Tipo, tiete de... né? E aí, pra mim, essa diferença muda quando eu entro no Elas Tramam. Pra mim, assim, é esse marco na minha vida. Que é um projeto cultural apoiado com políticas públicas que se pretendia trazer mulheres para a dramaturgia capixaba. Então, eu não percebia que eu não tinha essas referências, né? Acabou que a Regiane, ela realmente foi uma referência muito grande ali pra mim. Ela tinha a Lara Couto também, que era uma outra professora muito importante pra gente. Mas que eu não percebia isso, né? Qual que era a diferença. Inclusive, dentro da faculdade, eu lembro de um processo que era de tipo, cara, eu quero fazer teatro, foda-se o tema, foda-se não sei o quê, foda-se como vai ser, e eu só quero fazer teatro. Então, tinha uma despolitização muito grande, que depois eu fui perceber, e depois eu fui perceber as consequências disso dentro da minha própria vida. E aí, quando eu entro no Elas Tramam, convivo com a Nieve, que era uma mulher que eu admirava muito já, minha cabeça dá várias voltas, vários nós, várias crises. O Elas Tramam, então, pode ser, digamos que pode ser um ponto de partida da escolha do seu mestrado? Ah, com certeza. Com certeza. O Elas Tramam, acho que foi um ponto de partida em muitas coisas na minha vida, assim. Porque eu entro nele, despretensiosa. Porque eu fazia tudo, né? Quando eu estava na faculdade, eu tinha essa coisa, tipo, foda, eu vou fazer tudo. Tem curso de circo, tem curso de cambalhota, tem de dramaturgia, sério, eu fazia de tudo. Tanto que a gente pega currículo da Cianóis antigo, assim, você vai ver um pouquinho de cada coisa muito aleatória ali, que era a gente fazendo de tudo para experimentar, para poder fazer, para viver. E lembrando, assim, que vocês são jovens, né? Então, tipo... Não na época, 18 anos... É o momento de experimentar. Exatamente. Errar, acertar e voltar. E aí, entrei no Elas Tramam, dou de cara com um monte de mulherão foda, sabe? Muito mulherão que já teve milhares de experiências. E aí que eu começo a perceber que, caraca, eu não percebi que essas mulheres não estavam antes, elas não estavam no meu circuito, eu não tinha essa referência dessas mulheres. E aí as coisas vão acontecendo simultâneo, né? A gente também começa a estudar mais dentro do grupo, fazer residência com grupos de fora, que aí começa a expandir essa visão. E aí eu começo a de alguma forma, começar a me entender feminista mesmo, assim. Entender a importância das mulheres, entender a falta dessas mulheres no circuito e vivências, principalmente. Como eu vim de uma família, que é ótimo, estruturada, né? Eu tinha um pai, que muitas pessoas não têm, e apoio familiar e etc. Muitas não tinham. O tanto de casos de mulher que teve que fugir de marido, eu ficava, meu Deus, que mundo é esse? O que está acontecendo nesse mundo?
Então, isso mudou a minha percepção da realidade, a forma como eu vivia no mundo, a forma como eu me posicionava no mundo. E foi um processo longo. Eu lembro que tinha vezes que eu ia para Alastramo e eu sentia um sentimento muito confuso. Nem sei se eu já falei isso pra Nieve. Que era uma coisa de tipo, cara, acho que eu falei assim, eu não devo estar aqui. Esse lugar não é para mim. Por que eu tô aqui, cara? Olha essas mulheres. Olha o que elas viveram. Por que eu tô aqui? Para mim, dava uma sensação de felicidade por estar, mas desconforto muito grande. Então, várias vezes eu ficava muito ansiosa nas rodas para poder falar as coisas, justamente por essa falta de costume de poder falar e esse medo do julgamento. Mesmo eu estando cercada de mulheres, existia esse medo. Porque é isso, né? E foi difícil e demorado entender isso, que as mulheres também reproduzem os padrões da sociedade de machismo estrutural e etc. Elas não estão isentas disso. Então, mesmo estando cercada por essas mulheres, eu tinha esse medo que demorou muito para ele ser quebrado. E aí foi meio que simultâneo quando eu fui escrever minha primeira dramaturgia, assim, o Elas Tramam. Que também nem era uma questão, meu Deus, ser dramaturga, não existe dramaturga. Não, sem referência nenhuma. Bora, e é isso. E aí quando eu entro no Elas Tramam, eu percebo isso. Eu queria até entrar, aprofundar um pouco sobre a questão da história da mulher na história da arte, né? Porque a gente demorou muito tempo para conseguir subir um palco, para encenar, né? Para contracenar com outras pessoas. A gente era camareira, a gente, eu digo mulheres, né? Sim. Na história antiga. A gente fazia de um tudo que era sempre no lugar do cuidado, como sempre, que foi o lugar sempre que colocaram a gente. E aí, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, lá na fase de Molière, né, uma das camareiras, uma das ajudantes do grupo, se revoltou e falou, foda-se, eu vou entrar no palco sim, vou apresentar. Né, que ela é francesa, inclusive, né, não sei se eu estou certo ou se estou errado. O que eu lembro de ter estudado é isso. E aí, é a primeira vez que a gente sobe num palco, e aí é quase em 1900. É 1800 alguma coisa. Então, como o meu mestrado é focado na dramaturgia, em relação à encenação, eu não eu lembro que eu estudei um pouco sobre esse lugar e lembro que era quase 1900. Então, olha aí, gente, teatro na Grécia Antiga, né? E aí você pergunta, então como que tinham as dramaturgias naquela época que tinha um homem e mulher contracenando? Os homens faziam as mulheres. É fato, né? E aí, olha o lugar, né, do machismo, do sexismo, do homem se sentir confortável de fazer uma mulher em cena, né? E aí que surge também a palavra drag, né? É desse lugar da dramaturgia cênica também. E aí, quando a gente vai para a dramaturgia, isso piora muito. Porque as mulheres sempre escreveram, mas ou não conseguiam publicar, ou tinham que trazer pseudônimos masculinos. Isso é muito triste, né? Quer falar um pouquinho sobre essa questão da dramaturgia? Não, quero, porque foi a parte mais legal do meu mestrado, assim. Tipo, ele tem um foco na metodologia de trabalho do Elas Tramam como incentivo para essas mulheres. Mas eu fiz um capítulo trazendo um pouco dessa história também no Espírito Santo, né? Faço um passadão pelo nível nacional e foco no Espírito Santo. E foi muito legal começar a descobrir nomes de mulheres, né? Eu comecei a ler livros aleatórios, tipo Voto Feminino, A Mulher no Teatro, enfim, livros que não necessariamente tinham a ver com teatro. E eu descobri o nome de mulheres dramaturgas. E aí eu comecei a reunir esses nomes, assim, e eu fui ficando muito chocada. Mas é isso, tem uma mulher, caraca, eu não vou lembrar o século, mas o nome dela é Rosevita Gardenchek, que era uma freira, que ela escreveu uma dramaturgia, tipo, era medieval. E aí, enfim, ninguém sabe dessa mulher, ninguém nunca ouviu falar dessa mulher. Mas realmente foi um processo muito lento, né? Porque tem essa característica que você falou, mas ainda tem a questão temática de quando as mulheres começam a escrever, por exemplo, e elas começam a ser aceitas, elas ainda são limitadas ao convívio privado, porque é onde elas são limitadas na vida, né? Elas são privadas da vida pública, então o conteúdo delas acaba se relacionando à vida privada, relacionamento, amores e etc. E aí continua essa questão tirando a mulher da política, do debate e etc. E aí eu trago a Simone de Beauvoir, com ela trazendo a figura da mulher como o outro, quando ela fala no livro dela, O Segundo Sexo, que é isso, a mulher sempre é tratada, vista como essa figura do outro. Então ela vai escrever sobre a vida privada. Então tem essa figura do homem e o outro, essa outra figura que se opõe a ele. Então, como trazer essa mulher para ser protagonista, para ela ser autônoma, para ela não ser mais o outro, ela ser esse agente histórico-cultural da própria vida e do momento que ela está presente.
Então, a Elza Cunha de Vicenzo, posso estar falando o nome dela errado, mas acho que é isso. Ela fala que é a partir da década de 60 só que a gente começa a ver pipocar mulheres, né? Não é mais só uma aqui, outra ali, outro nome lá. Não, começam a surgir grupos de mulheres realmente que escrevem dramaturgia e aí vai aumentando, né? Que é a partir da década de 60, que é uma coisa muito recente. Muito. Muito recente, se a gente pensa. Então... Mas é isso. Mesmo existindo, mesmo podendo, ainda assim são muitas barreiras, eu acho, que são colocadas que a gente não que a gente não percebe. Tipo esse lance, não percebe não, no sentido de não... É difícil vencer essas barreiras. De, tipo, as mulheres entrarem realmente dentro da política e escreverem sobre isso, e falarem de uma vida pública e encararem isso, porque são sempre muitas etapas que você tem que vencer, né? Você queria terminar? Não, pode falar. Eu cresci, né, no teatro em Cachoeiro, fui para Vitória, mas não fui para estudar teatro, para estudar design de interiores. Muito bom. Tranquei o curso, né, fiquei um tempo só trabalhando, juntando dinheiro, e que era uma época boa, governo Dilma. E aí, preciso falar, gente. Juntei o dinheiro e foi com esse dinheiro que eu juntei trabalhando no comércio que eu construí a minha casinha em cima do terraço do meu pai. É claro, eu tenho N privilégios, né? Que a gente, se eu for começar a citar aqui, começa com a minha pele, que eu sou uma mulher branca, dentro de uma família também estruturada, que também me apoiava, que ia me assistir em todos os espetáculos, né? Que me proporcionou começar a fazer teatro com 7 anos de idade. Qualquer outro pai, às vezes, ia só levar como, é uma brincadeira, né? Deixa ela brincar lá. Mas na hora, quando chega a fase da faculdade, obriga o filho a fazer medicina. Exatamente. Né? A filha, né? No caso, fazer medicina, direito... E a minha mãe não fez isso, meu pai não fez isso comigo. Né? Eles me deixaram completamente livres. Na verdade, quem fez isso comigo, na época, foi a sociedade, que ficava botando na minha cabeça que eu não ia ser ninguém. E eu acabo querendo dar uma guinada na minha vida fora da arte e não consigo. Porque eu comecei a pirar real, não trabalhando com arte. Em Vitória. E Vitória tem um espaço muito fechado para quem entra lá do nada, né? Quem chega lá do nada e quer participar de algo. Não sei se hoje está menos, ou está mais, né? Porque já voltei para Cachoeiro desde 2014. Mas eu encontrei esse lugar muito árido quando eu fui para lá. Tentei entrar em alguns grupos para fazer algumas coisas. Eu tive acesso a porém, os ensaios eram no mesmo horário que o meu trabalho. E lá no shopping Vitória, eu tinha que trabalhar mesmo pra caramba. E aí eu tive que abrir mão, porque eu tinha que pagar um aluguel. Meu pai não conseguia pagar nada pra mim na época, eu tava me sustentando sozinha lá. Então eu falei, bom, eu tenho que escolher. Chegou um ponto que até pessoas que conviviam comigo lá e não me conheciam, nessa Amanda artista, perceberam que algo fazia falta pra mim, assim. E aí eu falei, não, eu preciso voltar pra Cachoeiro, porque é onde eu tenho a minha história, voltar para um lugar para eu me reconectar comigo mesma, para eu me descobrir. E aí eu comecei a virar um trator, passar por cima dos outros, assim. Quando eu digo passar por cima dos outros, não de forma negativa, mas a falar, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz, eu fiquei 4 anos sem fazer, eu vou fazer tudo. E aí, né, acabei potencializando demais, né, em algumas coisas e tal, né, criando um burnout, é isso, mas é isso. E quando eu fui recebida de volta aqui, eu não posso esquecer que, por ser mulher, eu ouvi de uma pessoa, que inclusive hoje está no poder, preciso falar sobre isso, não vou citar nome, mas eu ouvi de uma pessoa que eu era uma decepção para ela, porque fui embora e eu poderia ser hoje a melhor atriz da cidade. E não é isso que eu quero não quero ser melhor em nada. Eu quero ser eu mesma, né? A pessoa não consegue compreender a pequenez da cabeça dessa pessoa. E o machismo é tão grande que não consigo entender que eu fui vivenciar a Amanda que estava se tornando adulta. Que estava escolhendo os próprios caminhos, né? Errando os próprios erros, filho. Deixa errar. E, sabe? Brenda, que bom que eu fiz isso. Porque hoje eu consigo entender que eu não posso mais viver debaixo da saia de ninguém.
eu posso ser a Amanda, protagonista da própria história dela, com erros, acertos, com dificuldades ou não, com traumas ou não, mas é a própria história. Então eu queria saber de você. Eu resumi um pouco da minha vivência para saber de você quais são as suas vivências como mulher agora, né? Como a artista mulher, que você teve essas dificuldades, que criou algumas barreiras para você nessa sua trajetória aí, né? Que ainda você é nova, que vai... Eu também sou, eu tenho só 25 anos. Mas que já te trouxe alguns problemas emocionais, né? A gente sabe que a gente está carregado desses traumas diretamente e indiretamente psicológicos da sociedade de pessoas que conviveram perto da gente. Então, o que é que te trouxe aí? Quais são essas situações? Vamos lá, momento de terapia, eu vou começar a chorar aqui. Oh, meu Deus. Cara, esse é um ponto bem difícil. Vou começar pelo lance que você falou do burnout aí, né? Porque realmente, na faculdade, eu falei que eu comecei a entrar em tudo. E a minha vida virou arte. Eu não consigo nem falar teatro, não virou arte, sabe? Era 24 horas por dia. Eu não fazia nada que não fosse relacionado a isso. Então... E aí, assim, tô tentando aqui fazer uns filtros para não expor tanto. Mas vou passar dos lances psicológicos, né? Eu lembro que 2019 foi um marco, assim, pra mim, pra crise de ansiedade. Eu lembro que minha avó faleceu, a gente ia pra Curitiba, inclusive, eu não fui, porque ela faleceu um dia antes da gente ir pra Curitiba. E aí, nesse processo, foi quando eu comecei a viver... Eu já vivia de arte, mas eu fazia muitos bicos ainda e tal... Mas em 2019 eu considero que assim, estava totalmente emancipada, vivendo de arte. E para fazer isso eu tinha que viver isso 24 horas por dia, sabe? Eu não saía com amigos, eu não ia pra balada, eu não metia o louco, era, sei lá, uma coisa muito esporádica. Tanto que a galera da faculdade sempre me zoava. A Nieve no Alastrão me zoava horrores, porque elas sempre saíam pra beber, raramente eu ia. E ela falava, tipo, Brenda, para com isso, velho, larga de ser nerd e tal. E eu tenho, assim, um marco na minha vida que foi a gente fazendo um projeto cultural. E aí a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, um dia antes... Adoro celulares tecnológicos. A Secretaria de Educação, um dia antes, cancela. Tipo, ônibus pago, teatro pago, ator pago, tudo pago. E essa é a apresentação. E eu lembro que isso pra mim foi uma... Cara, tipo, eu já tava exausta, sabe? Já tava com muita coisa... E aí veio isso, eu lembro que assim, eu lembro que eu fui pro banheiro, eu chorava. Porque eu não consegui lidar com aquilo. E aí, a partir disso, eu passei a conseguir lidar menos com as coisas que eu lidava, né? Então, tipo, sei lá, desde 2015 a 2019 eu já vivia arte 100%, mas em 2019 eu parei de conseguir lidar com os problemas. Então, o marco foi muito importante pra mim, na minha vida, nesse sentido, porque... Marco, eu não tô conseguindo, me ajuda, faz você. Fala com essa pessoa, porque eu não tô conseguindo. Só que aí isso me fez... me esconder, eu acho. Isso me fez me esconder muito dentro da arte. Então, de dificuldade de falar com as pessoas, coisas que eu penso, de bancar minhas opiniões, de, tipo, alguém... Tipo, o que você falou mesmo, né? De fazer o que você quer e foda-se o que as pessoas vão falar. Então, isso... E aí eu lembro que eu começava a dar aula. Dar aula era difícil, porque o aluno questionava uma coisa e eu já não... Sabe? Eu sabia a informação. Eu sabia que eu estava certa, mas eu não conseguia. Porque, sei lá, minha cabeça começou a estragar ali. E aí, muitas crises de choro, muito medo. E uma vontade louca de conseguir fazer as coisas que eu queria. De errar pelos meus próprios erros, sem ter que alguém ficar falando, te avisei, ou era pra você ter feito isso. O cara, foda-se o que era pra eu ter feito. Ou menos, né? Menos. Esse do menos é uma coisa que me mata. Já recebi também mensagem falando, Amanda, você precisa falar menos, você tá ficando queimada na cidade. E aí, vou comentar sobre isso, né? O Marco, por exemplo, tá num momento louco que ele fala o que ele quer, né? E aí, eu poderia tentar podar ele, mas eu não quero podar ele justamente porque... ele, né? Indivíduo. Eu quero ser podada. Se ele quer meter o louco e quer errar, deixa ele errar. Assim como eu, se eu quiser meter o louco, me deixa errar. Sabe? A preocupação das pessoas ao redor, eu acho elas válidas, mas eu acho que elas não podem te podar. E eu acho que por muito tempo eu me senti podada. Eu acho que o diálogo com quem gosta de você
né? Com quem quer o seu bem. Porque também tem a galera que finge que gosta de você, quer o seu bem, foda-se. Quer encher a porra. Não, quer saber de babado. Quer saber de fofoca. Vamos ser sinceros. Essa também sou eu. Mas eu acho que o conselho de quem gosta da gente é muito importante. Mas ele tem uma alimentação, né? Ele é... Eu vou conversar com essa pessoa de uma forma que, olha, é o que eu penso. Mas não precisa ser o que... você e é isso. Exatamente, não precisa ser o que você vai fazer. Você é livre para fazer. Eu acho que vai muito desse lugar, sabe? Mas eu acho que quando chega em lugares assim, de ser de uma forma mais agressiva, eu digo, não agressiva de brigar, não. Na forma que é falado. Tipo, você, cuidado, hein, você tá queimado. Cuidado, você vai ser excluído de tal lugar. Aí, pra mim, já parte de um lugar de realmente podar. E nós, mulheres, vivemos isso 24 horas, né? A gente começa a viver quando a gente é criança. Senta direitinho, como uma mocinha. Como uma mocinha senta, né? Se veste direitinho, essa roupa não é legal que você tá, porque não é uma roupa de princesa, né? Roupa de princesa, não entendo. E aí, isso influencia, né? A gente tá pensando nesse aspecto da vida, mas isso influencia diretamente na minha forma de fazer arte. Total. Porque eu lembro quando eu fui escrever A Menina que Queria Ser Estrela, em 2016, eu tava numa fase que eu me sentia experimentando, né? Me importava pouco com o que as pessoas falavam. Então, pra mim, foi um processo delicioso escrever A Menina que Queria Ser Estrela. E aí, a partir de 2019, escrever já começa a ficar mais difícil pra mim. Porque eu escrevo uma coisa e começo a pensar, cara, mas como que as pessoas vão lidar com isso? Eu vou falar isso e a pessoa vai ficar triste comigo porque eu falei isso. E às vezes eu não tô falando nada demais, sabe? Mas já vira uma neurose que começa a me podar criativamente. Então, eu passei a me apoiar muito nas pessoas que trabalhavam comigo, perdendo opinião, e aí eu ficava muito presa nessa opinião das pessoas ao meu redor. E aí eu me afastei totalmente da direção, assim. Hoje em dia eu não consigo mais me ver na direção. Eu dirigi A Menina que Queria Ser Estrela, lindo, maravilhoso, mas eu não me vejo mais na direção, justamente por causa dessa insegurança de ter que lidar com as pessoas. E na dramaturgia eu já começo hoje em dia a me sentir menos presa nesse sentido. Porque a dramaturgia eu vou escrever elas, toma, vocês que lute. Não gostou, não faz. Agora, na direção, eu tô presente cara a cara com a pessoa. Eu tô dando os comandos ali cara a cara e eu preciso bancar as minhas ideias. E eu acho que eu ainda tô presa com dificuldade de conseguir lidar com isso. Mas a terapia vai te ajudar. Tô nela. Vai chegar nesse lugar. Chegar, vamos lá. Exercício, alimentação. Além da Brenda, atriz, que é, desculpa a palavra, foda. Eu admiro. Depois de ter xingado 10 horas aqui, Amanda. Eu admiro demais. Vou dobrar minha perna. Eu admiro demais você como atriz, de verdade. A Brenda, produtora, né, que... Gente, não existe artista, principalmente do Espírito Santo, acho que Brasil, né? Que não tem que fazer tudo, né? Porque a gente tem que fazer tudo. Se bestar, a gente tem que costurar o figurino também. Já costurei. Já cozinhei. Cozinhar, gente. Cozinhar é demais pra mim. É o tempo todo. Mas também tem a Brenda que gosta de iluminação. E assim, é muito nítido, porque quando eu vejo você trabalhando ali, mexendo, eu já produzi vocês inúmeras vezes, quando eu vejo você ali no off, criando ou montando a iluminação, eu vejo que seus olhos brilham. Tem um lugar ali que a Brenda também ama ser iluminadora. Conta pra gente. E assim, é um lugar que não é comum. É menos comum ainda. Porque... para que senão eu vou chorar também, mulher. Eu tô muito emotiva hoje. Qualquer coisa me faz chorar. Você vê raras mulheres iluminadoras. Raríssimas. Quando apareciam algumas nos festivais que vinham aqui para Cachoeiro, né, e usavam o falecido Teatro Municipal, ou... que Deus o tenha. Ou quando a gente ia para festival e conhecia essas iluminadoras... Caraca, eu via que seus olhos brilhavam, assim, que eu percebo que você gosta muito de iluminação. E dentro a iluminação faz parte da dramaturgia também, né? Não é? A Carla Vanderberg, inclusive, fala muito disso, da dramaturgia da luz e tal. Nem sei se eu entendo bem isso, mas ela fala muito isso. Mas eu nem sei, cara, qual é o meu lance com a iluminação, sabe? Eu sei que na faculdade teve uma matéria de iluminação muito mal dada, mas que eu me diverti muito nela. Uhum. Eu falo mal dada porque, enfim, ela pouco conteúdo. Exatamente. Uhum. O professor não era da área de iluminação, não tinha nada a ver, ele tá ali... Foi um geralzão, assim. Ele se esforçou e conseguiu me introduzir, digamos assim. E aí eu amava brincar com a luz, sabe? Descobrir as coisas, tanto que
não faz o menor sentido pra mim, eu acho. Meu caminho na faculdade foi outro. Mas o meu TCC foi sobre iluminação. Eu cheguei, sabe? Como que eu cheguei nisso? Não sei. Mas aí, realmente, eu acho que tem um lugar muito forte de resistência pra mim na iluminação. De tipo, não me tira daqui, porque eu sei que aqui é difícil estar. E eu sinto que até quando eu não quero estar na iluminação, eu me sinto obrigada a estar na iluminação. E tem muitos momentos que eu não quero estar, sabe? Me deixa muito confusa, mas é isso. São vários momentos que eu vivi, acho que dentro da iluminação, assim. Só que é isso, eu participei de um debate esses dias sobre iluminação com a galera de Brasília e Minas Gerais, que foi muito massa, que é um grupo que eu sigo, que tipo, fala de iluminação. E eu falei, cara, eu me sinto meio impostora aqui, tem uma galera foda aqui. E eu, assim, o que eu sei de iluminação foi tudo na cabeçada, sabe? Eu deveria, inclusive, estudar mais iluminação e tal, que acaba que é a área que eu fico mais distante para estudar. Aí estudo dramaturgia, estudo interpretação e etc, produção. Mas a iluminação é a que eu menos estudo, é a que eu mais vou na cara dura. O André, que é parceiro da Nieve, que é um cara foda pra mim, tipo, o cara mais foda da iluminação pra mim no Espírito Santo é o André. Ele foi fundamental pra mim, pra eu entender a iluminação. Foi um cara que me ajudou muito, me apoiou muito, me ensinou muito, 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 muito. Então fez muita diferença na minha vida. E é isso, sempre que eu ia pro teatro, aqui em Cachoeiro principalmente, era respirar muito fundo pra conseguir bancar. E no início eu sinto que eu até bancava. No início eu era mais pra frentex e tal. E aí foda-se. Não vai mexer em tanta coisa, me dá essa escada aqui que eu vou subir. E eu sinto que... E quando eu fiz esse bate-papo da iluminação, a gente falou muito sobre o risco da iluminação. Iluminação tem muitos riscos. E eu acabo ignorando todos esses riscos pra poder me bancar ali. O que eu acho errado, mas eu faço. Tipo... Você sabe subir essa escada? Não sei não, mas eu vou subir. A pessoa vai me perguntar, você sabe? Sei. Eu fiz muito isso. Muito. Justamente pra ser levada a sério. E eu sinto que isso, com certa medida, funcionou. Tipo, a Rafaela, que é uma produtora de Vitória, ela tá fazendo um festival que é o Povoar. Sempre confundo o nome. É o Povoar. E ela me chamou, cara, pra poder ser assistente do André na iluminação. Isso pra mim foi... Por que você tá me chamando? Você é doida? E ela era jurada de um festival que eu fiz a iluminação. E eu lembro que eu falei isso no festival, né? Dessa dificuldade de ser valorizada e tal. E ela ouviu isso, eu sinto que... Por isso que ela me chamou também. E, caraca, foi muito legal ser valorizada nesse sentido, sabe? Foi muito importante pra mim ela ter me chamado. Vai ter esse ano de novo, ela me chamou de novo. E aí eu ainda fico, tipo, por que você tá me chamando? Porque é isso, eu erro muito. E o lance de bancar que eu falei, esses dias no espaço teve um problema técnico, eu não sei de elétrica, né? Mas iluminação mexe com elétrica, mas eu não sei, mas é isso, na tentativa de bancar. Eu tomei um choque, tava uma marca gigante aqui no meu braço. Sinistro, de tremer assim, e o pessoal perguntar, tá bem, Brenda? Tô bem. Ai, tá doendo! Meu Deus. É muito louco, né? Porque os padrões que a gente tanto fala sobre a sociedade, a gente pensa que dentro da arte a gente vai escapar disso. E não, muito pelo contrário, eles estão potencializados, né? Eu vejo muitas mulheres dentro da arte, em alguns segmentos, que elas precisam posicionar de forma mais masculina para conseguir um respeito de outras pessoas. Que é o que acontece. Quantas mulheres, né, pensando nesses padrões de performatividade de gênero, que vivem essa masculinidade... Pra várias referências que eu tenho de iluminação são assim. A Marina Artuzzi, tipo, uma referência master da iluminação de mulher, que é de Minas Gerais. Foda. Faz isso também, sabe? E, né, não sei às vezes é um lugar muito inconsciente. É isso que eu falo, não é necessariamente de propósito. Total. Então, acaba que isso, eu me arrisco... Quando eu comecei a me arriscar, inclusive, nessas coisas da iluminação, sem saber fazer e fazendo... Era meio inconsciente. Depois que eu comecei a tomar consciência de que caraca, olha o que eu tô fazendo. Meu Deus do céu, vou me matar. Agora. Sim. E aí eu continuei. E aí a gente pode sair da iluminação e levar pra música também, né? A gente tem inúmeras referências aqui pra citar. Lê Beato, Paulinha Ferreira. Várias mulheres na música que às vezes elas precisam ser mais duras, mais firmes. Pra poder se posicionar e as pessoas respeitarem elas, né? É isso, aí tem que ser ignorante, tem que ser grossa, tem que ser... E é isso, eu não sou essa pessoa, eu odeio ser grossa. Odeio ter que olhar com cara feia e brigar com alguém. Talvez eu deveria ter que mudar isso, mas eu odeio. E aí, pra mim, então, é difícil fazer isso. Não é como se fosse uma coisa fácil pra mim. Tipo, eu lembro que os técnicos do Teatro de Cachoeiro... Não vou falar os nomes. Queria dar uma facada nele, sabe? Mas acho que todo teatro que eu ia, eu praticamente queria dar uma facada nos técnicos. Porque tinha que
brigar com eles. Não, eles não. Eu já fui pra inúmeros festivais, eu não era respeitada como atriz. Aí, pelos técnicos, aí, não tô falando de Cachoeiro, mas em vários outros teatros aí, por aí afora no Brasil, já passei alguns preconceitos por ser mulher. Eles falavam com o meu colega de cena de forma normal e comigo com ignorância. Não, e às vezes nem falava com você, né? Fala com a pessoa pra poder falar com você, porque não fala com você diretamente. Também. E é isso, né? Talvez eu falo aqui assim, a pessoa nem vai lembrar. Uma tipo, vez eu fiz isso? Não. Uma vez eu tava em Fortaleza e aí eles estavam colocando os microfones no chão. E aí tinha muita marcação era um espetáculo infantil, de ter que se movimentar para vários lugares. Aonde tava o microfone na minha reta, eu só fui comentar que se podia botar um pouquinho mais pra frente, porque eu fiquei com medo de pisar no microfone. E, cara, eu não tinha um cachê pra conseguir pagar o microfone que tava lá. Louca. E aí o técnico falou: você tá reclamando muito, não sei o que, e tirou o microfone. Tipo, ele simplesmente tirou o microfone da onde eu tinha só pedido pra jogar um pouquinho pra trás, porque eu fiquei com medo de pisar. E aí eu fiquei sem microfone naquele local. Aí eu falei, é isso. Brenda, pra gente finalizar, eu queria saber quais são as suas inspirações aí no mundo da arte. Pra você citar e pra galera procurar, já seguir no Instagram, que são mulheres incríveis. Próximas que trabalham com a arte de forma geral. A Nieve, óbvio, né? Sempre falar de Nieve, ela sabe disso. Dentro do Espírito Santo, pra mim, ela faz um trabalho muito bacana. E aí, fora do Espírito Santo, eu preciso citar a Fernanda Azevedo, que é minha mamãe do teatro, assim, cara. Fernanda Azevedo fez uma diferença na minha vida, que ela faz parte do Coletivo Comum de São Paulo, vencedora do Prêmio Shell, milituda até a morte, e ela me trouxe uma perspectiva de teatro diferente, sabe? Que aí você falou, por exemplo, a gente acha que na arte não vai ter isso, mas vai ter, porque a arte, ela faz parte da vida, as coisas estão integradas, tá tudo junto. Então, a gente tem que encarar as coisas de forma juntas, né? Elas não estão separadas. E a Fernanda Azevedo foi uma pessoa que me fez muito perceber isso. E de teoria que ela trouxe, enfim. E tem a Nina Caetano também, que é da performance, que é de Ouro, que era da Ouro Preto, né, de Belo Horizonte, que também é super milituda. É isso, eu acho que essas referências que hoje em dia me inspiram muito são essas referências de pessoas que se impõem, que eu acho que é o meu desejo. Conseguir me impor, falar as coisas que eu penso, e essas são mulheres que fazem isso. E aí tem na iluminação, que é a Marina Artusi, que viaja o Brasil inteiro fazendo iluminações fodas e ninguém desautoriza ela. Onde Marina Artusi vai botar a iluminação, ela vai botar a iluminação. E é isso, acho. Caraca, muitas pessoas, né? Amanda Malta na produção, Cachoeira de Itapemirim. É verdade. E Brenda Perim, em tudo quanto é lugar, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, pensa, mulher, sai dessa síndrome de impostora, hein? Termina de tratar isso, porque você é foda em vários lugares dentro das artes e não tem conversa fiada não, porra. Pois é. É isso. Tem que bancar. Banca aí que tu é poderosa, mulher. Eu, hein? Gente, preciso te agradecer, né? A gente já até ultrapassou um pouquinho o tempo, mas eu preciso te agradecer e falar que é muito especial estar conversando com inúmeras mulheres. Muitos outros podcasts vão vir aí, muitos episódios. E obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço. É muito bom poder falar loucuras e as pessoas ouvirem. É isso.